Olá novamente, aqui é Diogo Santana e hoje eu vou falar sobre Quisu 11. Quisu 11 é um fundo imobiliário do tipo fundo de fundos, ou FOF, que é uma gestão da empresa Quilima e ele tem o objetivo de replicar o índice Suno 30. É importante mencionar que a gestão do fundo não é da Suno, e sim da empresa Quilima. Mas para começar a explicar o Quisu 11, eu tenho que voltar e explicar o Suno 30. O Suno 30 é um índice assim como o IFIX, e ele mede a performance de alguns fundos imobiliários específicos. Esses ativos, esses fundos imobiliários, eles têm que estar de acordo com algumas regras que a Suno preparou para esse índice. A primeira regra é que obrigatoriamente o fundo tem que ter pagado pelo menos um provento nos últimos 12 meses. A segunda regra é que o fundo imobiliário ele tem que ter um dividend yield maior do que zero também nos últimos 12 meses. A terceira regra é que o fundo imobiliário ele tem que fazer parte do IFIX para poder fazer parte do Suno 30. A quarta regra é que ele não pode ser um fundo de fundos. E a quinta e última regra é que o fundo deve ter pelo menos um ativo. Esse índice Suno 30 ele deve ser revisado de 3 em 3 meses e, consequentemente, o fundo imobiliário Quisu 11 também, porque o objetivo dele é acompanhar o índice Suno 30. Atualmente esse índice é composto por 30 fundos imobiliários diferentes e com o mesmo peso cada um, ou seja, cada um deles tem 3,33% de participação no índice total. Assim como todos os outros fundos de fundos, o Quisu 11 ele tem uma dupla taxação, o que significa que o Quisu 11 ele tem sua própria taxa de administração e todos os ativos que estão dentro dele também têm as próprias taxas de administração cada um. Para efeitos de comparação, eu trouxe alguns fundos imobiliários também do tipo fundos de fundos, para ver como é que é a taxa de administração de cada um deles em comparação com o Quisu 11. É possível perceber, de acordo com esses dados que eu estou mostrando, que a taxa de administração é bem dentro do padrão. Só que existe uma diferença entre o Quisu 11 e os outros fundos de fundos, que é a gestão. A gestão do Quisu 11 é uma forma de gestão passiva, enquanto os outros fundos de fundos eles têm uma gestão ativa. Como o Quisu 11 acompanha o índice Suno 30, então essa é chamada de uma gestão passiva, porque não vai haver muitas movimentações, compras e vendas de ativos dentro do próprio Quisu 11, diferentemente dos outros fundos de fundos que eu trouxe, que podem fazer compra e venda de ativos a qualquer momento, dependendo da decisão do gestor. Dessa forma, é possível dizer que o Quisu 11 ele tem um comportamento muito parecido com o de um ETF, nada mais é do que um fundo com gestão passiva que acompanha alguns índices. Por exemplo, o BOVA 11 acompanha o índice Ibovespa, o Small 11 acompanha o índice de Small Caps. Então eu trouxe aqui também uma tabela com alguns ETFs e a taxa de administração que cada ETF cobra. Agora sim nós podemos ver que existe uma diferença real entre a taxa de administração de um ETF e de um fundo de fundos com gestão ativa. Então se colocarmos o Quisu 11 como uma forma de ETF, ele teria uma taxa de administração muito maior do que as exigidas nos outros ETFs que eu trouxe como exemplo. Mas o que provavelmente você quer saber é qual o dividend yield do Quisu 11. O primeiro pagamento do Quisu 11 foi de 0,66% no mês. Mas isso não significa que ele continue com esse pagamento nos próximos meses. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei a lista com os 30 ativos que compõem o Quisu 11 e anotei qual é o dividend yield nos últimos 12 meses acumulado de cada um deles. Com esses dados no Excel eu fiz uma média aritmética que deu um dividend yield de 6,71% ao ano. E isso, claro, sem descontar a taxa de administração. Mas mesmo que ela fosse descontada, ainda assim seria um dividend yield alto considerando essa taxa Selic que a gente está atualmente, que é de 2% ao ano. Além do mais, dentro desses 30 fundos que compõem o Suno 30, existem 4 que são fundos de shopping. E esses fundos de shopping sofreram bastante no auge da pandemia, chegando até parar de pagar proventos em alguns meses. Por isso que se você observar esses fundos de shopping na tabela, você vai ver que nos últimos 12 meses o dividend yield acumulado é bem pequeno. Por isso que resolvi tirar esses 4 fundos de shopping e fazer uma média aritmética com os 26 fundos que sobraram, o que deu um dividend yield de 7,21% ao ano. Esse dividend yield de 7,21% seria um número um pouco mais próximo da realidade, considerando tempos normais. Para concluir o raciocínio, eu diria que o Quisu 11 é um ótimo fundo para quem está começando, assim como qualquer outro fundo de fundos, porque nos fundos de fundos o investidor ele não precisa selecionar quais são os fundos que vão compor a carteira. Isso já vai ser uma decisão que o gestor vai tomar. Apesar de que no Quisu 11 essa gestão vai ser passiva e nos outros fundos de fundos a gestão vai ser um pouco mais ativa. Nos fundos como o BCFF 11 ou o CAFOF 11, o gestor ele vai definir se ele compra ou vende os fundos imobiliários que compõem o fundo de fundo no momento que ele quiser. Já o gestor do Quisu 11 ele não vai poder ter essa liberdade. Ele vai apenas comprar e vender os ativos de acordo com o Suno 30, que é o índice que vai ser revisado de 3 em 3 meses. No caso do Quisu 11,
esse ponto fraco, que é a gestão passiva, também pode ser considerado como um ponto forte, porque o investidor que simplesmente quer investir no índice, ele pode comprar um ETF que acompanha aquele índice. Por exemplo, existe o índice Ibovespa, que tem diversos ativos que compõem esse índice, e o BOVA11, que é um ETF que acompanha o índice. Então, se você quiser comprar as ações que compõem o Ibovespa, você não precisa chegar e comprar individualmente cada ação, como o Petrobras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Você simplesmente pode comprar uma cota de um ETF chamado BOVA11, que vai acompanhar aquele índice, e dentro do BOVA11 vai ter todas as ações que compõem o índice. Então, com um pouco mais de R$100, você consegue se expor ao ETF BOVA11 e ter na sua carteira diversos ativos de uma forma diversificada. Nessa mesma linha de pensamento, o investidor que quer acompanhar o índice Suno 30 pode simplesmente comprar uma cota do QISU 11, que também está por volta de R$100, e ter uma carteira diversificada de fundos imobiliários, com 30 fundos imobiliários diferentes. Com todos esses dados e informações que eu trouxe, eu acredito que você já consegue tomar sua própria decisão se vai investir ou não no QISU 11. Então, se você gostou desse conteúdo, clique aqui embaixo no botão de curtir, se inscreva no canal e nos vemos na próxima.